bater esse papo com a gente, as cozinheiras Paola Carosella e Thalita Flor. E o médico integralista Matheus Macedo. Eu só vejo opção de farmácia, tem tipo remédio Não pra é? todos os Olha lados. Muito bem, venham, queridos. Por favor, gente, fiquem à vontade. Ai, chique, felicidade. Já hoje. recebemos vocês com drink, tá? A gente tem um gin tônica aqui delicioso e vocês podem Pode ver beber que já? tem, ó. Que Capinzinho perigo. limão. O do Matheus deve ser um chá, né? O meu, com certeza, é tipo sem álcool e com chá. E com bastante chá, olha, né? Com certeza. Eu preciso com bastante dizer álcool. que eu tô especialmente feliz hoje, porque eu sou, assim, fã dessas três figuras que estão aqui. Eu também, Paola, muito. eu queria muito te conhecer, porque a Paola é essa mulher, assim, porreta, faca na bota. Além de fazer culinária, ela faz política, ela é ativista, ela faz, assim, um ativismo fundamental no nosso país, assim, uma argentina, né? Vestiu a camisa do Brasil, não a verde e amarela, né? Mas essa simbólica, e tá aí fazendo muito bonito. A Thalita, eu sou fã, eu fico assim, horas vendo os vídeos dela. E, Thalita, muito obrigada pelo que você vem fazendo, né? Por uma alimentação saudável, né? E mostrando que é possível. Mas a gente vai te conhecer melhor só pra dizer que eu sou tua fã, tá? A gente tem tanta coisa Eu pra falar, calma. adoro ela. E Matheus, né, que tem essa luz, né, de ter estudado a medicina ayurvédica, o único brasileiro a ter se formado em medicina ayurvédica, morou anos na Índia e agora vem para o Brasil com todo o aprendizado, com todo o conhecimento que ele adquiriu, trazer para o Brasil, né, e nos aproximar de conhecimentos tão singelos, né, tão simples, né, que a gente deveria saber desde sempre. Muitas vezes a gente sabe porque a gente aprendeu com a nossa avó, né, mas a gente vai se afastando desse lugar. Então depois- hoje é um programa bem especial, né, amor? Depois dessa apresentação não preciso falar mais nada, né? Pode, vai Só falar. dizer que eu tô muito feliz em receber vocês E que tu aqui quer e fazer poder consulta cozinhar pra também. vocês. Eu quero fazer consulta, quero trocar receita, quero fazer um monte de coisa. Paola, se o mundo acabasse hoje, qual seria o seu último prato de comida? Na verdade, eu sempre falo a mesma coisa, mas eu acho que seria um macarrão com azeite de oliva e muito alho, que eu adoro. Amo macarrão. Thalita, se você não come, você fica como? Triste, feio, horrorosa, assim, vou necrosando. A Thalita é comilona, taurina, temos aí Taurina uma com tudo em semelhança. torno. A gente Lua come, em a gente touro, come sol em muito touro. bem, né? Nossa senhora, vou te contar, o signo pra comer bem, viu? Que bom. Matheus, se a comida falasse, ela te diria? Vai com calma. Logo depois de eu ter falado. Pega aqui, pega. Calma, não pega aqui, Aproveita, para. sabe? Aproveita. Não tem pressa, não tem por que correr agora. Boa. Ô, Paola, se você come não para mais. Pão com manteiga. Ah, Francês. senhora. Ou qualquer um. Pior. Quer um pãozinho com manteiga? Não, Thalita, você não come de jeito nenhum o quê? mamão. Mamão! Mas eu como várias outras versões do mamão. É só ele em natura me dá um... Matheus, Quase caí da cadeira com esse mamão, porque eu falo, cara, mamão. Na salada de fruta ele desce, mas não é meu puro, alimento na salada de fruta favorito. ele É a primeira coisa que eu faço é abrir um mamão de manhã. Eu vou contar um pouco aqui da minha história, como eu comecei a cozinhar, e depois eu quero ouvir a de vocês. Comecei a cozinhar porque na casa da minha avó era a reunião das tias, da avó, da minha mãe, sempre com muita comida, muita coisa boa. Meu avô, meus primos mais velhos trabalhavam e passavam na casa da minha avó o tempo inteiro, que a oficina ficava do lado. Então passavam na casa da minha avó, comiam alguma coisa e voltavam. E eu ficava ali sempre embaixo da mesa, ouvindo as fofocas e ouvindo as receitas. Então eu peguei muita coisa dessa época e depois... E comendo, né? E comendo muito, sempre, né? Depois, meu pai ficou muito tempo doente, minha mãe teve que trabalhar fora para alimentar, para cuidar da família e deixava uma comida pré-pronta para os filhos terminarem. Eu e meu irmão, Tatai, que está aqui, trabalha com a gente, que está aqui no cantinho, e a gente terminava essa comida sempre. E óbvio que a gente não gostava daquilo ali, não gostava de terminar aquela comida, mas hoje eu vejo o quão isso foi importante, o quanto isso foi importante na minha vida. Mas eu quero saber de vocês. Pois é. Thalita, Como é que é a tua história com a você- cozinha? Ela começou pela necessidade, né? Eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade. E aí eu comecei a vender marmita. Criei um buffet, né? Um buffet 100% assim, vegetariano. E eu vendia marmita também não só para ganhar dinheiro, mas meio que para divulgar esse buffet que era o que eu realmente queria trabalhar. E aí a coisa foi tomando uma proporção muito grande, e aí eu consegui focar no que eu queria. Paola, como é que você começou? Eu comecei a cozinhar porque cresci numa família de mulheres cozinheiras, imigrantes italianas, donas de casa, que plantavam, colhiam, matavam bicho no quintal e a comida saía do quintal da nossa casa. Nossa. Aí depois, com 18, eu fui mandada embora da escola, com 17. Não era boa aluna? Não, era péssima, era um horror. Era muito rebelde. Você foi mandada embora da escola? Eu fui demitida da escola. Demitida? Expulsa. Isso
Isso acontece? Expulsa. E aí eu terminei sozinha a escola. Eu estudei sem frequentar. Eu passei todas as matérias, comecei a trabalhar como secretária. E essa pessoa que eu trabalhava como secretária me pediu para eu buscar um catering que fizesse almoços. Era um estúdio de advogados. E ele queria receber os clientes e que alguém fizesse os almoços. Eu falei, eu me animo a fazer. E aí eu comecei a fazer. Então fazia em casa, nessa cozinha minúscula, colocava tudo na mochila, subia no ônibus, levava, ia até o centro, fazia o almoço. E depois de um mês ele falou, você cozinha muito bem, vou te apresentar um chefe de cozinha. Eu falei, nossa, eu adoraria aprender a cozinhar. E aí eu conheci um chefe de cozinha que falou, você nunca vai aprender a cozinhar porque você é mulher e ninguém vai te receber na cozinha. E aí eu falei, então o que eu faço? Não sei se vira. E aí eu comecei a dar um rolê pelos poucos restaurantes que tinha em Buenos Aires. Isso era 1989. E aí eu fui batendo porta e eu encontrei um cara que tinha um restaurante suíço que só trabalhava com mulher. E fiz meu primeiro estágio nesse lugar. E aí eu já fui indo. Nunca estudei também em universidades, essas coisas. Eu só fui trabalhando, estudando. E aí nunca mais saí. Matheus, quais são os impactos da alimentação infantil na nossa vida adulta? Nossa, todos, né? Porque a gente começa a nossa vida inteira lá no iniciozinho, né? Então, tem uns fenômenos muito interessantes, né? Tem um fenômeno que a gente chama de espelhamento, que é quando você vê o pai ou a mãe comendo e a criança ela quer comer igual, Repete. né? Então, ela tem essa tendência a repetir. E o que é muito interessante é que muitas doenças... Agora eu vou dar uma nerdada de medicina, pode? Vamos embora. Pode ir? Muitas crianças, elas vão começar na infância a plantar as sementes que viram doenças depois quando são adultas. Então, por exemplo, no Vida Veda, no ano passado, a gente organizou um congresso de medicina integrativa. A gente pegou as 7 doenças que mais matam no mundo e fez um dia para cada uma. Alzheimer, diabetes, doença cardiovascular e câncer. Ele chamou um monte de especialistas diferentes para palestrar. Não teve nenhum dia que eles não pontuaram como a alimentação está na base do desenvolvimento desses problemas, que a gente chama hoje de medicina de estilo de vida, né? Só que a curiosidade maior é como eles falaram do tempo de latência dessas doenças. Como o Alzheimer, ele demora décadas para desenvolver. Como a doença cardiovascular demora décadas para desenvolver. Então, sente essa. Tem um estudo que mostra que crianças acima de 10 anos que foram testadas, morreram de causas naturais ou de acidente. Eles testaram e viram que 100% das crianças acima de 10 anos já tinha formação de placa aterosclerótica, que é o início da doença cardiovascular. Meu Deus. 10 anos de idade, você começa a formar as placas que vão entupir as suas artérias e virar a doença que mais mata brasileiros, por exemplo, e portugueses no planeta Terra. Então, tudo começa na infância. Vem cá, Paula, você acha que a gente deveria incentivar as nossas crianças a aprender a cozinhar? Eu acho que é super importante que aprendam a cozinhar, lavar louça, arrumar a casa. A comer, né? Aprendam a comer. Sim. Saber os Não que a minha nutrientes, saiba, saber- tá? A minha tá nem aí. Ah, duvido. Não, ela tá nem aí. É casa de ferreiro espeto de pau. É tipo isso. Total. Ela sabe fritar ovo. Isso ela sabe Isso é fritar bom. muito bem. É um passo, né? E que não é fácil, né? Bolinhos, ela faz uns bolinhos de chocolate. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Você, como uma argentina, tem algo que te chama a atenção na cultura alimentar brasileira? Você fala, não é possível, gente, eles são estranhos. Não acho que seja estranho, não. Primeiro assim, eu fiz... Essa galinha ensopada com polenta? polenta. Aliás, nossa, que coisa boa, é. Gostosa, né? Muito. Então, eu moro aqui faz 22 anos quase. E Brasil é um país continental, né? Você precisa... São muitas culturas. São muitas né, culturas, dentro de um não país. é uma. Então eu só estou fascinada, assim, eu amo. Sempre, tu ainda te surpreende. Eu tô fascinada, eu adoro. Ainda está. Eu tô, porque não para, você não para de descobrir. Eu fui pro quilombo, um quilombo agora, no Recôncavo Baiano, para gravar mulheres quilombolas fazendo olhos de dendê de pilão, fazendo farinha, enfim, uma série de coisas. E você vê, assim, que faz o olho de dendê do dendê, mas aí depois tem o coquinho do dendê, que você faz um óleo essencial, que chama óleo essencial de xoxó. Mas aí depois você tem a polpa, depois que você esmagou o dendê, tem a polpa. Com a polpa, fazendo umas tochas, para acender, porque elas vão tirar o mel com a tocha que é feita da polpa. Uma riqueza, né? Tudo se aproveita. Tudo. E o cacho do dendê dá no meio uma vassoura que parece um rabo de castor, que é a coisa mais Que coisa linda. linda. E eu empreendedora, né, olhando, falando, já consigo fazer uma linha. Coisas, óleo essencial de xoxó pro cabelo, pras feridas. E é muito rico. É A muito cultura alimentar brasileira é muito rica e muito diversa.
É muito lindo isso, né? Você é uma pessoa que usa muito bem os ingredientes, né? E tento, aproveita, né? Aproveita tudo, Sim. né? Eu vejo que você bate casca, né? Você faz suco com a casca do abacaxi, você faz chá, você usa tudo do alimento, né, Thalita? Eu acho que vem um pouco disso que a Paula tá falando, né? Essa tecnologia de você reaproveitar os alimentos, porque isso não é novo, né? Isso não é novo, assim, principalmente para comunidades africanas e indígenas, assim, essa tecnologia é nossa mesmo, porque é esse ciclo da natureza, né? Que a gente perde nisso que ele falou, né? De produzir o formato indústria. Então a gente vai descartando as coisas e vai se desconectando, né? Olha, a alimentação, ela pode ser uma grande ferramenta de educação, né? A gente vai ouvir agora o que pensa a chefe Janaína Rueda, responsável por reformular a merenda de quase 2.000 escolas públicas de São Paulo e que comanda atualmente os premiados restaurantes Dona Onça e Casa do Porco. Quando você cuida da alimentação, você cuida da saúde, né? Quando você cuida da saúde, você começa a cuidar da sua educação, você começa a raciocinar muito melhor, né? E as crianças começam a raciocinar melhor com uma boa alimentação. E através disso, você vai aprendendo sobre matemática, inclusive, né? Porque você, para ter uma receita, você tem que fazer o cálculo de ingredientes. Então, você pode aprender matemática, as cores dos alimentos, os caldos, os molhos. Você trabalha muito com a biologia e com as ciências, né? Então, você também aprende com ciências e biologia, você aprende com história, né? Porque a história do seu prato, do seu estado, do seu país. Você vai falar sobre geografia, de onde vem, para onde vai, para onde você quer que esteja. Então, você fala de fronteiras também, abertura de fronteiras do mundo todo. Então, isso tudo é uma grande transformação. Que incrível, né? É muito importante isso que a Janaína tá falando, né? A gente conclui que a escola podia funcionar dentro de uma cozinha, praticamente, Praticamente né? Porque tudo o tanto ali, de né? coisa que pode ser ensinada e aprendida, né? Ficar cada vez mais claro, né? Como as crianças precisam de atenção, bons exemplos, né? Referências. E falando em referência, quem é a sua referência na cozinha, Thalita? Eu acho que é Bene Ricardo. Primeira mulher negra que conseguiu ser visibilizada, né? Porque ela não foi a primeira mulher negra na cozinha, mas ela foi a primeira a ser visibilizada, né? E ela foi a primeira professora também, né? Negra de cozinha no Brasil. Então, eu acho que isso é muito simbólico, né? A força dela move, né? Move as pessoas. Quando a gente fala em referência na cozinha, né, imediatamente a gente pensa na nossa ancestralidade, né? Não tem muito como escapar. A poeta Riane Leão, ela tem um poema super bonito sobre ancestralidade que diz assim: intuições são seus ancestrais soprando nos seus ouvidos segredos de sobrevivência. Maravilhoso. Bonito, né? Matheus, como é que a sabedoria ancestral foi aplicada na medicina? Então, eu acho que é um contínuo, né, Fê? Tipo, eu dei uma palestra numa universidade lá em Portugal uma vez, falando sobre isso, sobre como o Ayurveda, eu brinco que se ela é a medicina do passado ou se ela é a medicina do futuro. E, na verdade, é um contínuo de conhecimento, né? A medicina moderna, como a gente conhece, ela tem uns 170 anos. Ela começou na segunda metade do século XIX, né? Então, o sistema moderno, ele é muito recente. A real é essa. A Ayurveda tem quanto tempo? Então, se você olhar, por exemplo, o livro mais antigo que eu uso na minha prática clínica todo dia, ele tem entre 3 e 4 mil anos. Caramba. Então a gente começou a formar conhecimento científico, registrar esse conhecimento, ter congressos de médicos e profissionais de saúde para discutir isso há 4 mil anos. Então eu vejo, na verdade, a medicina moderna, a nutrição e tudo isso como desdobramentos do ser humano tentando entender o planeta que ele habita. Por isso que eu trabalho muito mais numa perspectiva integrativa, o esforço do Vida Veda é de integrar esses conhecimentos do que de ficar fazendo oposição. Então fala pra gente um pouquinho, assim, de uma forma bem didática, o que é a medicina ayurvédica? Então, a Ayurveda, como qualquer outro sistema de medicina, tem muitos sistemas, né, de medicina no mundo. Medicina chinesa, por exemplo, egípcia, né? É sempre o ser humano lidando com a realidade de que a gente adoece, sofre e morre. E tentando entender na nossa relação com o meio ambiente como é que a gente pode fazer isso melhor, né? Por exemplo, tô com uma dor de barriga, tem alguma planta no jardim que pode me ajudar? Então, isso é sistema científico raizão, assim. O que é ciência raiz, né? Você olhar para o universo, para a natureza, formular hipóteses, validar essas hipóteses e testar essas hipóteses. E outras pessoas também poderem ir lá e falarem isso tá bom, isso tá ruim. A gente faz isso desde sempre. O Ayurveda começou a fazer isso lá na Índia, porque é uma civilização muito milenar.
milenar, né? Então eles começaram a fazer isso há 5 mil anos atrás e a codificar isso em livros que estão salvos até os dias de hoje. As pessoas têm a sensação, às vezes, quando a gente fala de Índia, Ayurveda, que é uma coisa religiosa, que tem um guru que subiu numa montanha. Tem muito assim. preconceito, inclusive, em relação a isso, né? Mas é muito mais, pra quem para e olha, né, pro que a gente tem, é tipo um tesouro que tá num baú da humanidade, digamos assim. Quando é que a comida, então, ela pode ser usada como remédio? Bom, praticamente o tempo inteiro. Então, falei do congresso, ano passado, né, comentei isso, que tinham 7 das maiores doenças que mais matam, e você vê profissionais de medicina oncologista falando. Fiz uma live com um onco que ele falou, metade dos cânceres, pelo menos, podem ser evitados se você melhorar a alimentação. Então isso já tá mais do que documentado. Guia alimentar para a população brasileira, por exemplo. Você já sabe disso. Mas você Eu já come sei bem, disso. você come Escuta esse cara o comida. dia inteiro, eu tenho raiva dele. Não, ele come muita tranqueira. Muita tranqueira. O Rodrigo, ele Tenho. falou, tô dando uma pausa das suas lives. Tô parando, preciso parar de assistir Não, suas sabe o que ele lives. fala pra mim? Às vezes eu acordo de manhã e falo, bom, hoje eu vou pegar mais leve, não vou comer carne, vou fazer uma alimentação mais saudável, um detox dele. Você tava ouvindo o Matheus ontem à noite, né? Sempre que você ouve o Matheus à noite, você acorda diferente de manhã. Por isso que eu faço todo dia, percebe? Sim. Porque o ser humano é muito assim, né? Tem dia que a gente não tá afim. Sim. E no dia que você tiver afim, eu tô lá te esperando. Sim. É basicamente isso. Mas sabe que tem Nossa, uma que coisa que eu... aplicado. Tem uma coisa Eu sou incansável. Ele é incansável. Mas sabe que tem uma coisa que eu falo pra Fernanda, que eu nunca falei pra Fernanda, eu penso sempre nessa relação que eu tenho com a comida. Eu sou um animal comendo. Eu como muita tranqueira. Fernanda Animal acabou só de come falar. quando tem fome. É, mas eu não. Eu como Você muito. não é um animal. Então você é um humano. Um animal Você é são um animais humano. somos todos, Eu né? sou um Animais somos humano todos, eu ia falar comendo. Melhor, eu sou um humano comendo, mas eu como muita É tranqueira. porque a gente é o único animal que come por prazer também, né? Exato, é. Então, Não por necessidade. E eu como por ansiedade, muita ansiedade. ainda tem isso. E aí, mas uma coisa que eu penso sempre comigo é que eu vou morrer pelo estômago. Minha Nossa Senhora, garoto. Eu sempre venho com essa coisa na minha cabeça e eu fico tentando fugir dessa frase. Nunca falei ela pra ninguém, tô falando aqui pra todo mundo agora, mas eu tenho essa frase na minha cabeça que me preocupa muito. Que importante, cara, você falar isso, porque se você parar pra olhar, as duas doenças que mais matam brasileiros, americanos, portugueses, ingleses no mundo são doença cardiovascular e câncer. São as duas maiores. A chance de que 50% das pessoas que você conhece vão morrer de alguma das duas, né? E as duas a gente chama de doenças de alimentação e estilo de vida. São doenças que elas podem ser prevenidas ou melhoradas, curadas às vezes, dependendo do caso, por alimentação e estilo de vida. Então, assim, a gente realmente, dentro do extrato da sociedade, quando você tá num ponto da vida que você pode escolher, e você tá nesse ponto, você escolhe o que você tá fazendo. É óbvio que a gente traz tradição, cultura, a Fê falou da infância, por exemplo, isso tudo modela a gente de uma maneira que acaba aprisionando, né? E saúde é liberdade. É um movimento que você tem que fazer todo santo dia em direção a ser mais livre. Eu sempre pergunto isso para os meus alunos e alunas e pacientes, né? Os seus hábitos, eles estão te encaminhando para um lugar de aprisionamento ou de liberdade? Sim. Porque você não precisa ser um nutricionista com pós-graduação em nutrição funcional para saber que aquela coisa que você comeu no almoço caiu super mal. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, 54 milhões de pessoas, ou seja, 26% da população, não tem acesso a uma dieta nutritiva adequada. E um levantamento feito em 2020 pelo Datafolha com pessoas de todo o Brasil entre 18 e 55 anos revelou que salgadinhos de pacote ou aqueles biscoitos açucarados foram os produtos campeões de consumo. As posições seguintes no ranking ficaram para margarina, maionese, ketchup e outros molhos industrializados. Ou seja, é a vitória dos processados, né? Então, Paula, eu queria entender como é que se dá essa rápida transformação da alimentação à moda antiga, né? Onde a gente cozinhava em casa, as famílias se reuniam, né? A planta estava ali do lado, os animais e tal, à base de alimentos ultraprocessados. Rapidamente, não sei, mas é uma decisão... 30 segundos. É uma decisão política. Total. É um governo que decide que tipo de agricultura ele quer fomentar. É uma decisão política 100%. O agronegócio planta commodities, planta grãos. Não planta comida, não planta alface, capim, repolho. Quem planta alface, capim, repolho é o pequeno agricultor. O pequeno agricultor que produz mais ou menos 70% dos frescos e legumes que a gente come tem menos de 30% da terra no Brasil. Mais de 70% das terras estão em mãos de menos de 1% dos brasileiros.
Então você tem primeiro uma situação no campo gigantesca, que é uma decisão política. Se você tem políticas para fortalecer o agronegócio, o que mais vai ser produzido é aquilo que o agro produz. Sim. Agora e o pequeno vamos... agricultor vai se diminuindo cada vez mais até tirarem ele do Porque campo. não, né? exato. E por que queremos tirar ele do campo? Porque precisamos plantar mais soja, mais trigo, mais não sei o quê. Como se reverte reforma agrária e mudanças nas políticas públicas, que já existem, ninguém precisa inventar nada. Sem O falar Programa que o Brasil Nacional de tá no mapa da Alimentação fome, é novamente. na verdade. 20 milhões de pessoas estão em seríssima insegurança alimentar, não tem o que comer. Isso a gente está falando do pequeno produtor que produz o convencional, né? Não o orgânico. O orgânico não tem espaço para nada, então. Não tem nenhuma política Zero. que favoreça eles. Porque eu não sou contra todo o agro, porque tudo é agro. O pequeno agricultor também é agro. Mas quando conta. começou a história dos orgânicos, tinha um papo de quanto mais a gente consumisse, né, mais fosse produzido, mais o preço ia diminuindo, até que se tornaria, né, um produto acessível. Mas, de novo, olha só como jogam nas mãos do consumidor. Não é do consumidor. Não é é. o governo que tem que Claro. querer. Qual a diferença entre o vegetariano e o vegano? Então eu acho que são duas coisas bem diferentes, né? Quando a gente fala de vegetarianismo, a gente está falando de opções alimentares, e quando a gente fala de veganismo, a gente está falando de opções de vida, de forma geral. Então, vegetariano, o termo, tecnicamente, seria um vegetariano estrito. É que no dia a dia a gente não usa dessa maneira, né? O vegetariano estrito, ele não consome nada de origem animal. Então, nem o mel silvestre feito por monjas tibetanas não faz diferença. Tá. O processo de produção não faz diferença. O vegetariano estrito não consome nada de origem animal. Aí tem o ovo vegetariano, o lacto vegetariano, ovo-lacto vegetariano. Quem come peixe é pescetariano, E tecnicamente, tem né? o flexitariano. Tem o onívoro, e tem muitas terminologias sobre como você come. O vegano, ele tem a aceitação de que num mundo absolutamente imperfeito, eu faço o melhor que eu posso com o que eu tenho disponível e tento diminuir a quantidade de sofrimento animal no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu uso uma pasta de dente, um shampoo e tal, que não foi testado em animais. Isso Para pra mim é além da importante. alimentação. Para muito além da alimentação. Thalita, ser vegano custa caro? Não. Porque assim, Porque tem essa máxima, né? Todo mundo acha, né? quando eu me declarava mesmo vegana, não muda nada na prática, né? Mas assim, eu sempre enfatizava, o movimento vegano, ele é elitista, mas o movimento vegano, ele não é caro. Porque se você vai ver uma alimentação de origem vegetal, ela é muito mais barata, né, do que uma alimentação que tem vários outros produtos de origem animal. Pegando esse resgate, por exemplo, do quilombo que eu visitei, que foi em Guara, lá no Vale do Ribeira, houve, assim, da produção, né, meu Deus, o que você vai comer? E eu já sabia que eu ia poder comer de tudo, porque eu sei o que tem num quilombo. E foi surreal, porque a mesa, né, era aquele banquete, assim, raízes, o arroz que foi colhido ali, o feijão que foi colhido e plantado ali. Então, toda aquela coisa. E aí, lá no final, uma carne, sabe? Então, tipo assim, meu prato estava tão completo, não faltava nada, sabe? E tudo aquilo ali, plantado ali, barato, sabe? Então, às vezes as pessoas ficam... colocando dificuldade demais. Não, porque pra ser vegano eu preciso comprar aquela linguiça De soja. De soja. Não, cara, mas ser vegano você precisa de arroz, feijão, legumes. R$60. Bom, tem essa parte também, que daí começam as confusões, né? Da pessoa achar, então, que ela come um hambúrguer com uma carne que não é carne, que é feita de estamos cheios de planta. veganos de hambúrguer de soja, né? Sim, Que são sim. com os quais eu geralmente bato boca nas redes sociais. Você bate boca nas redes sociais? Eu não, eles batem boca comigo. Mas você responde. Não, jamais. Ô, É a minha Matheus. assessora de imprensa. Ah, tá bom. Ô, Matheus, ela passa madrugadas, às vezes, no Twitter. Gente. Ô, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma dúvida também das pessoas, eu acho que muitas pessoas com quem eu converso também, assim, tipo, de acharem que se eu não comer a carne, eu vou ficar com fome muito rápido, né? Então, que de repente, assim, a questão nutricional vai me faltar alguma coisa que pra um dia de trabalho eu vou precisar comer essa carne. É mito? É, totalmente mito. Inclusive reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde brasileiro, inclusive, né? O Guia Alimentar, eles reconhecem o vegetarianismo estrito como uma opção alimentar que tem tudo. Assim, eu não preciso ficar falando porque não é teoria, é prática. Eu faço isso e tô muito bem, obrigado. Ô, Thalita, num dos seus posts, você diz que é importante ressignificar o conceito de comida de pobre. O que entra nessa lista? O milho, por exemplo, né? A gente tem um estigma na favela que é, por exemplo, o angu. Angu é comida de cachorro. Ai, eu amo. Angu é comida de cachorro, então angu é comida de pobre. E a gente tem um movimento que é muito grande, assim, não é uma, duas, três, não é aleatório.
É muita gente pobre, preta, que comeu angu a infância inteira e Não quer mais. quando chega a fase adulta, que já tem o seu trampo, já tem a sua independência, odeia angu, pega um ranço e fala, não quero mais trabalhar, não quero mais comer isso, porque agora eu tenho dinheiro para comer as coisas caras, agora E o angu é Mas tão aí você vai nos maravilhoso. restaurantes É a nossa mais polenta. caros. E você vai nos restaurantes mais caros, tá lá o hambúrguer. E a comida, ela tem muito disso, né? Porque a elite dita o que é bom, né? O que tá na moda. Então você tem, por exemplo, a feijoada, que sempre foi um prato de resistência nas escolas de samba, por exemplo. E aí, quando vem um chefe renomado e coloca a feijoada no restaurante dele, pronto, agora é um artigo de luxo. A feijoada é o prato brasileiro mais cobiçado. Então, vai ditando, né, o que é bom, o que é ruim, né? Então, mudar esse conceito, eu acho que muda muito a nossa visão de mundo e a forma como a gente se alimenta, né? E isso também é uma decisão política. Pronto, Porque não se exatamente. valoriza, não tá na escola, não Pronto, tá... a fome é uma decisão política. Claro que é. Óbvio. É uma escolha. É uma estratégia também, né? Claro. Para exterminar. O programa de hoje é sobre alimentação, né? Mas no Brasil de hoje, infelizmente, a gente não pode passar batido pela fome, né? Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, só 26% das crianças brasileiras têm 3 refeições diárias. E quase 20 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar. Ou seja, são milhões e milhões de pessoas que não sabem se terão o que comer até o final do dia. Então, quem nunca passou fome, né? A gente está aqui falando muito de comida, né? E de fartura e de lugares diferentes, né? Que não é só o Brasil, mas quem nunca passou fome não tem como imaginar o que é. Mas ainda assim, a gente precisa falar. E tem uma frase que eu gosto muito do livro Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus, que diz: quem inventou a fome são os que comem. A gente precisa reformular a forma como a gente vive e se relaciona cidade e campo. A gente não pode falar de comida se não fala de urbanismo, de arquitetura e de como se desenham as cidades. Por isso que eu bato tanto na tecla de que a reforma agrária precisa ser prioridade. A gente precisa voltar para o campo. Todos os dados falam, né? Em 2050 vai ter, sei lá, milhões de pessoas morando na periferia, nas grandes cidades. Eu falo periferia porque é lá onde vão morar. Sim. Vão ser cidadãos periféricos. Vão fazer o quê? Vão se criar novas profissões daqui a 20 anos? Essas pessoas vão viver do quê? Vão produzir como? Então, a gente tira a possibilidade das pessoas produzirem seu próprio alimento, se reconectarem com o conhecimento ancestral de fazer farinha, vai vir a indústria, vai fazer tudo do jeito que ela quer, e cada vez mais a gente só vai ficar apertado numa cidade completamente impermeável, vai ter cada vez mais alagamentos. A crise climática, a emergência climática está ligadaça com a forma como a gente produz alimento. Então, é seríssimo o negócio. Agora, sendo o Brasil um dos países, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Por que assegurar a comida para todos é tão difícil, gente? Porque não produz alimento, produz commodities. Não está produzindo alimento, produz grãos e exporta. E não foca em capilarizar a produção de alimentos misturada com as cidades. Sim. Tá mandando embora as pessoas do campo. A desculpa é que estão gerando dinheiro, gerando renda. Pra Mas que eles. dá pra gerar da outra forma. Não, também. gera renda que gera para pouca gente. pouquíssima gente e com um custo muito alto para o Brasil. Os números de incentivos fiscais que o agro tem são gigantescos. Se eu te falo, agora não trouxe eles comigo, mas se a gente olha os incentivos versus o aporte para o PIB e o que gera depois em danos na saúde e em destruição de sociedades, não compensa. Vamos falar de sexo, gente? Ah, esqueci de falar que agora, no bloco, a gente vai falar de... Quase me No engasguei último bloco aqui. do programa, a gente fala de sexo. A gente tá falando aqui de prazer, né? De investimento, de libido. Eu, por exemplo, acho super sexy o Rodrigo cozinhando. A Paola também Acho que cozinhando não com aqueles sou você coisinhos também. dela. Desculpa. Você e metade da população Acho que é o Brasil inteiro. Acho sexy, Thalita, antes de cozinhar, ela bota um turbante, acha aquele ritual, assim, super interessante. Matheus, sexo de barriga cheia.
Faz mal pra saúde. Gente, você já começa me cortou o colocando. clima aqui, é? Você começa já me Eu fiquei colocando na pensando, onde é que eu ia berlinda. falar dele sexy, ele não cozinha. O que é barriga cheia, né? Vamos ver, né? Meio Então, tanque. isso é uma contraindicação milenar do Ayurveda, inclusive, né? Você, depois de comer... É engraçado porque nos textos milenários do Ayurveda eles falam, depois de comer, você devia fazer uma caminhadinha leve e aí deitar um pouquinho de lado e ficar ali uns 10 minutos acordado, sem dormir, esperando digerir. Peraí. Eu sei. Deitar de lado, depois de comer, depois de dar uma caminhadinha, 10 minutos sem dormir. Complicou, né? Complicou a vida. Já acabou. Então, depois de comer, é contraindicado, né? Você fazer atividade física, você fazer... E sexo é uma atividade física, né? A gente pensa em sexo, na visão do Ayurveda, como uma atividade corporal, né? Se ela for bem feita com intenção, né? A pessoa sua, ela o batimento cardíaco acelera. Então, tem aquela ideia da vovó, Minha né? Que mãe depois... vai ter uma congestão. Vai ter uma congestão, não pode entrar dentro da piscina, não tinha esse negócio? Depois de comer não pode entrar dentro da piscina. Então, tem uma série de Isso é verdade, limitações. não é? É verdade. Não, mas não é que a pessoa vai morrer. Não, ela não vai Vai ter morrer. dor de barriga. Os nossos pais diziam, se ficar com o pé na piscina vai morrer, porque o vizinho não sei o que é. Mas era a forma que eles encontravam de proteger Mas é a que gente, pode né? prejudicar muito a digestão, percebe? Quando você entra numa piscina fria, o corpo ele pega o teu sangue que está acumulado no processo digestivo, ele manda para a periferia para aquecer a tua pele. Então a concentração, essa é a grande questão do sexo, por exemplo, com a alimentação. No momento que você começa a se mexer na atividade sexual, o sangue que está acumulado no seu estômago, pronto para digerir o que você acabou de comer, ele vai ter que ir para outros lugares, né? Diversos outros lugares. E vai parar a digestão. E ele prejudica, né? A digestão fica prejudicada por causa disso. Não, mas você pode morrer com congestão, sim. Amor, é congestão. Não, congestão. a minha avó falava congestão. Pode morrer com congestão. Minha família também sim. falava sobre Sabe por quê? banho, tipo, não Tu pode comer imagina, já e você tomar banho, come, tem que esperar. você vai dar um mergulho num rio e tem uma congestão no meio do rio. Você morre afogado, lá no meio do rio. Me Respeita falaram a sabedoria que da era um vovó, programa vamos leve. respeitar. Falaram também. O quê? Agora falando sobre morte. Era sexo? leve. Não Era era? pra ser leve. Não era sobre sexo agora? Vamos falar o de bloco? sexo, Paola. Não posso, não tô tendo. Mas já teve. Muito, mas agora... Você não já tá- conquistou alguém pela boca, fazendo aquele Ah, jão? desculpa. Não, é pela barriga. É pela barriga que eu queria perguntar. Tá ficando mais estranho. É outro programa esse Era aqui. pela barriga, desculpa. Me veio a boca. É. Você já conquistou alguém pela barriga? Thalita, responde, vai. Já. Já? Era um gringo, inclusive. Cozinhou. Gato. O que você fez pra ele Um comer? bobó de grande bico. Ficou pirado no dendê. Dendê não tem como resistir. Oh my God, it's so good. Um dendê. Aí eu, yeah, this is dendê. Eu vou voltar à Mas pergunta. Não, só porque ela não respondeu, porque também eu fiz a pergunta errada. Você já pegou alguém pela barriga? Pegou alguém? Você já conquistou Tipo, vem alguém? cá. Vem cá, meu Ah, gordinho. tá difícil. Posso perguntar? Você já conquistou alguém pela barriga? Isso. Não sei. Ah, já teve, né? Ah, com certeza, para. Ah, imagina. Não sei, acho que eu conquistei primeiro. Até convidar em casa pra cozinhar pra pessoa, já foi deve ter sido por outros motivos. Ah, você demora, assim, Eu demoro, pra- eu sou demorada. Você é seletiva, demorada? Muito seletiva, eu sou demorada. Tenho Quer uma ajuda? lista, eu quero. Ah, porque tu ainda tem uma filha em casa, né? Você não Tenho. vai levar Não pode levar diretamente qualquer alguém pra um. sua casa. Tá certo. Ô, Matheus, você estudou Kama Sutra também? Sem dúvida nenhuma, né? Não é parte do currículo de Ayurveda, mas eu sou um nerd, né, Fê? Sim, Então, você vai- como é que eu ia morar na Índia um monte de anos e não estudar Tantra, não estudar o Kama Sutra, essas coisas todas? E eles põem em prática mesmo? Ou é uma coisa mais pra exportação? Porque é super conhecido o Tantra, né? E o Kama Sutra, É mas porque é eles lá... diferente, né? Na cultura indiana desse momento agora, você está falando de textos tradicionais versus a cultura atual. A cultura atual, eu acho que no mundo inteiro a gente está indo para um lugar de muito mais moralismo, conservadorismo e proibições. Por exemplo, a Índia tirou educação sexual das escolas. Então, um país que tem templos inteiros dedicados, por exemplo, à Esse importância último da atividade governo sexual. é muito conservador. Pronto. Da Índia. Então, mas Muito. a gente está tendo no mundo inteiro uma caminhada na direção ao conservadorismo, mas a base da tradição, por exemplo, é que o Kama Sutra não é um bom exemplo, porque o Vatsinayana, ele tem esse livro, né, ele foi escrito por um sujeito, é bem machista. Ele não é um livro de libertação sexual e também não é um livro de posições. Se você olhar o Kama Sutra original, ele tem muito de como a mulher pode satisfazer o homem.
né? Nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Vale a pena ler o Kama Vatsinayana Sutra é tradicional. posição. Não, o Kama Sutra não é um livro de posições, assim como os livros tradicionais de yoga não são livros de asana, de posições de yoga. Isso é o que exporta e o que vende. Sim. Mas na prática... Sim, ainda é gourmetizado, pelo A visto. tradução, talvez, né? O que chega traduzido para o Ocidente. Na prática, isso tudo é uma busca para você entender quem você é de verdade. Quando você tá com a pessoa que você ama, por exemplo, e como é que vocês se olham no olho, como vocês entendem uns aos outros. E como o sexo tem muitas camadas muito mais profundas e interessantes, como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta de aprofundamento do relacionamento e do contato com o outro. Em vez de ser uma coisa mecânica, as pessoas acham que sexo é orgasmo, né? Vou transar pra gozar. E transar não é pra gozar, é pra você se aprofundar em quem você é e pra você poder se aprofundar em quem a outra pessoa é. Pelo menos essa é a minha contribuição aqui. Gente, olha, vocês Maravilhoso. contribuíram tanto. Foi um dia tão especial Muito que é bom. só agradecimentos pra vocês, Muito Paola, obrigado Thalita, mesmo. Matheus.